Hora de conversar com Mônica Bergamo. Manifestação de ontem no Rio de Janeiro a favor de Jair Bolsonaro causa alívio no governo e no Supremo. Por quê, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa manifestação causou um certo alívio no Supremo e no governo, porque eles julgam que ela foi menor do que imaginavam, Megali. Permitindo até, eu não sei se eu mandei aí a imagem, permitindo até algumas ironias, né? Como a que foi feita pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele postou uma imagem da multidão, ontem ele postou no Twitter uma imagem da multidão que o Papa Francisco conseguiu reunir em Copacabana ao visitar o Brasil em 2013, né? Em que falou de um mundo mais justo e solidário. E a intenção oculta do advogado-geral da União, mais óbvia, né, Megali, era justamente comparar o número de pessoas que se mobilizou em um e em outro ato, né? A diferença é de fato gritante. O que seria uma verdadeira multidão foi quando você compara uma e outra, né? Não sei se tem aí alguma imagem bem mais alta aí do ato do Bolsonaro, mas enfim, a multidão que se reunia em torno do Papa era muito maior, né? Então, o que também se frisa, Megali, no governo, e isso deve começar a aparecer em redes sociais, de petistas e de pessoas que apoiam o governo, é que o ato foi organizado, né, livremente, o ato teve proteção policial, teve trio elétrico, foi realizado em Copacabana, que é a praia mais conhecida do Brasil, com uma ampla cobertura da imprensa, né, para dizer que aqui se vive uma ditadura. Quer dizer, seria uma contradição total, porque numa ditadura ninguém poderia fazer uma manifestação em Copacabana para detonar o governo e para falar mal do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Agora, o personagem, né, o Megali, que de fato emerge desse ato como uma liderança, vamos dizer, é um estrangeiro, né, que é o Elon Musk, foi celebrado, foi citado, havia faixas de agradecimento a ele. Então, o Elon Musk celebrado por um lado, mas muito criticado por um outro lado, e questionado, né? Um dos questionamentos que está sendo feito pela Defensoria Pública da União, que está pedindo, está movendo uma ação judicial para que ele pague 1 bilhão por danos coletivos e sociais no Brasil ao atacar a democracia por incitar a desobediência a decisões judiciais. Essa ação, Megali, ela está dando muita polêmica nos bastidores, gerando muitas reações de determinados setores. Então, para apoiá-la, um grupo, essa é a segunda notícia que eu estou dando aqui, um grupo de juristas está promovendo um abaixo-assinado, né, para apoiar a defensora de direitos humanos, a Carolina de Castro, que assinou essa ação junto com a Educafro e o Instituto de Fiscalização e Controle. Então, nomes como Carol Proner, Pedro Serrano, Juarez Tavares, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, todos estão assinando, né, coletando hoje cedo assinaturas para um abaixo-assinado para apoiar essa ação que exige que o Elon Musk pague por ter atacado a democracia, não por falar o que pensa, mas por incitar, né, por ir um pouco além, por incitar a desobediência a decisões judiciais, que aí desobediência à decisão judicial é o caos, né, Megali? As pessoas começam a desobedecer ordens judiciais. Inclusive, tem um artigo do Dr. Fernando Neisser, advogado, que foi publicado no UOL, que é interessante, Megali, porque ele fala o seguinte: o Elon Musk está fazendo algo para fazer uma comparação, seria como se donos de bancos começassem a questionar quando os juízes determinam o bloqueio de contas, né? Então, vai lá, bloqueia a conta do PCC. Ah, mas por que você está bloqueando? Mas por quê? Eu quero saber, tem uma conta aqui, não sei não se eu vou cumprir essa decisão. Você está sendo, juiz, muito autoritário, quer dizer, não cabe a ele. Ele é uma plataforma, né, um serviço, não cabe a ele questionar se a decisão deve ser ou não cumprida. Cabe à parte, por meio de seus advogados, recorrer ao próprio judiciário. Então, esse abaixo-assinado sendo recolhido em apoio a essa ação, Megali. Eu sonho com... I have a dream. Yes, you can. Eu sonho com um mundo em que as discussões possam pelo menos ter um mínimo de honestidade intelectual, sabe? Tudo bem, não apoio, não espero que ninguém da direita fique batendo palma para ato de esquerda, e muito menos um esquerdista, muito menos não, tanto quanto um esquerdista exaltar
um movimento de direita. Agora, você parece um bobo quando você vai na internet e fica fingindo, por exemplo, que não tinha muita gente na manifestação do Bolsonaro. É claro que tinha. Tinha gente pra caramba em São Paulo, menos gente, porque também mora menos gente no Rio de Janeiro, em Copacabana, mas era uma quantidade grande de pessoas, uma quantidade suficiente para lotar um estádio como Engenhão, como Pacaembu. No caso da manifestação em São Paulo, certamente daria para lotar um Morumbis, talvez mais de uma vez. É bastante gente. Não adianta ficar botando... Você vai comparar com a visita do Papa? Ah, não. Eu acho que São coisas diferentes, cara. Vai comparar com o show do Rolling Stones, são coisas aí ele diferentes. vai dizer, não comparei, mas assim, lembrar e comparou, resgatar a imagem comparou. no dia. O Megali, o que se fez ali foi falar, olha, você reuniu bastante gente, mas muito menos do que você está falando por aí. Vamos esperar o show da Madonna, que vai acontecer em breve, aí a gente vai ter um outro parâmetro. Mas, ô Megali, eu acho que uma comparação, mas aí caberia a cientistas, aí, a quem faz essa contabilidade fazer, é com manifestações do Bolsonaro versus manifestações do próprio Bolsonaro, né? Se ele está aumentando a capacidade de mobilização ou diminuindo. Claro que não São Paulo e Rio, porque, como disse você, são cidades diferentes, conjunturas diferentes, enfim, locais diferentes, mobilizações diferentes. Mas o Rio, desta vez, com o Rio de um dos 7 de setembro, aí, que ele fez uma enorme mobilização, né? Poderia ser algo... Mas qual é o seu sonho? Era esse só, Megali? Não, apenas, não tô... Não, eu sonho... Tem um bom salário também, né? Já que é pra sonhar, eu também posso sonhar com o Brasil virando a Suécia e tal, mas pelo menos uma discussão política com um mínimo de honestidade intelectual é uma coisa ao alcance, a gente pode chegar lá. E como também não ajudam os bolsonaristas falando que tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, falando que tinha 150 mil ontem no Rio de Janeiro, também é brigar com os fatos, né? Usando fotografia de manifestações anteriores, né? Também não ajuda muito. Mas é isso, Mônica, não tô pedindo tanta coisa. Não é falar em honestidade intelectual em discussões, né, Megali? Tem um outro ponto aí que eu estava lembrando dessa questão do Elon Musk, da Defensoria Pública e tal. É curioso porque os deputados americanos, nesse relatório, que você já falou tudo sobre esse relatório, né, o que tinha que ser falado, mas eles, no mesmo tempo que eles apontam aqui questões da justiça brasileira, eles votam, né, para banir o TikTok dos Estados Unidos caso uma empresa chinesa continue sendo acionista deles, né, da empresa, por questões de segurança. Então você vê que são 2 pesos e 2 medidas. Eu estava lembrando outro dia, né, que, por exemplo, a União Europeia proibiu a RT russa. A RT russa é a emissora russa, né, a CNN deles, vamos dizer assim, não é bem a CNN, é a BBC deles, lá uma TV estatal, mas que dá um lado da Rússia. Então, se você for no Twitter aqui no Brasil, você acessa, como você bem entender. Se você, Megali, pega o avião e para em Berlim, como eu parei certa vez e fui tentar acessar, porque tinha uma entrevista do Putin que eu estava interessado em ver, você não consegue porque ela está proibida lá, simplesmente. Os europeus não podem acessar a TV russa, não podem ter esta versão da história, né? Por razões de segurança, por razões de que estão em guerra, são milhares, sempre há razões, mas você vê que há uma dupla moral aí na discussão quando se fala em censura no Brasil, quando deputados americanos falam em censura no Brasil, né? Tô vendo as mensagens aqui, cara. Você é um M, Megali, continua sendo um M. Aí tem um outro, cara. M de Megali. M de Megali. Olha o delírio do cara. Cadê? Tem um cara que falando assim, mas vocês, quando falam de direitistas, falam pessoas de direita. Eu esqueci, eu perdi agora, caceta. Mas quando falam de pessoas de esquerda, vocês usam a palavra esquerdista. A gente fala esquerdista e pessoa de direita, em vez de pessoas de esquerda e direitistas. Cara, olha o delírio do cara. E tem um outro aqui escrevendo que tinha no máximo 10 mil pessoas. Não, tinha mais. E aí contrataram um babaca da USP pra falar que tinha 32 mil. Aí veio outro dizendo que o USP é um antro de esquerdista e todo mundo sabe disso. Cara... Entrem num acordo aí, Entrem num acordo, cara. Mas a USP é um antro de direita, aliás, direitista ou de esquerda? Cara, a gente precisa dar um... Como é que chama isso aí? Reiniciar o aparelho?
Boot. Tá quebrado. Resetar. Resetar, porque... Eu ia falar colocar Rivotril na água. Cara, também. isso, Rivotril. Ajuda. Colocar Rivotril, não o nosso, né? Não o nosso. O Rivotril nosso, mesmo, o sim. remédio, colocar na represa. Pra dar uma acalmada, cara, porque as pessoas não estão conseguindo enxergar nada mais sem o óculos da ideologia. Dia desses estava o Barão aqui contando de um método que Nova York tá utilizando para tentar diminuir a população de ratos na cidade. Aí já chegou aqui a mensagem: se fosse no Brasil ia acabar o PT. Isso, Cara, chegou mesmo. De verdade. Imediatamente depois. Cara, relaxem, a vida é mais que isso. A vida é mais do Muito que direita, esquerda, Bolsonaro, Lula. Tem um mundo lá fora. Tem. Mônica, desculpa o desabafo, Mas é que a gente tem um isso agora sonho. fato. mas é porque eu devia ganhar Fato. adicional de insalubridade para ler esses troços. Fala aí, Mônica. Havia fato, só voltando à minha inicial aqui, minha tese inicial, a minha, como é que se chama aí quando você apresenta uma ação, né? Enfim, enfim, as informações iniciais. O fato é que se esperava, isso eu acompanhei desde a semana passada, existia uma expectativa sobre vai ser muito grande, vai ser pequeno, né? E foi aquém das expectativas, imaginava-se um ato maior, portanto, enfim, a preocupação que seria de 1.000, agora baixou a preocupação, porque o ato levou gente, inegavelmente, para Copacabana, levou muito mais gente para Paulista. Na Paulista, de fato, eu me recordo das reações, Megali, logo depois dos atos na Paulista, todo mundo falava, não dá para negar que foi gente para burro. No Rio, foi menos do que se esperava. Então, esse é um fato aí que eu quero comunicar. Perfeito. Mônica. E bom salário para você. Bom salário para você também. Ó, só lembrando, gente, Dia das Mães tá chegando e nesse ano vai ter de novo, viu? Verdade. Mônica Bergamo lançou tendência aqui e a gente vai ter piores mães do mundo. Né, Mônica? Só pra já ir aquecendo. Vamos colecionar novos carros. Isso. Beijo, Mônica. Bom salário. Tchau, até. Bom salário.